existem pessoas dentro da Mulheres que estão contrariando as lutas da tropa de exploração e da luta pela liberdade, desde sempre. E que, na verdade, esse inimigo tem que ser lidado primeiro, para a gente poder entender o que está acontecendo lá fora. Até antes disso, antes dele, quando ele tá se tornando um cadete, tem toda uma discussão dele com o Jean que acontece por várias vezes, que é ele querendo ser um cara que acha que a liberdade é você sair das muralhas, contra o Jean que acha que o que importa é a sua própria segurança, a sua preservação. E ele consegue, através do tempo, mudar a ideia do Jean em relação a isso. O Jean é um cara ainda que se importa com a preservação, mas ele compra a ideia do Eren. Ele se torna um cara da tropa de exploração. E o Eren, no início do mangá, ele é um cara de muito... Ele é quase um cara de palanque, né? Ele é aquele cara de que faz muito discurso motivacional e as pessoas no início acham ele meio maluco, mas com o tempo vão se admirando com a ideia dele, vão querendo, poxa, talvez isso tenha assim o seu sentido. Pra que a gente tá fazendo, né? Será que é o suficiente a gente apenas viver a nossa vida? Porque tem uma galera lá de fora que pode querer atacar a gente e a gente não tá fazendo nada em relação a isso. A gente tá fazendo nada pra tentar se defender disso e ao mesmo tempo a nossa segurança é uma coisa muito frágil. Isso é uma coisa também que é colocada muito no mangá, né? O quanto a ideia de segurança é muito frágil. E quando você está pensando num país que basicamente não tem exército, como o Japão, e pegando todas essas ideias do Abe que ele tem colocado, fica muito fácil de você fazer uma correlação com as coisas. Onde tá tudo bem agora, mas a gente não sabe até quando isso vai ficar bem. E se a gente não tiver um plano pra isso, se a gente não se erguer, se a gente não criar algo que possibilite a gente de fazer algo, a gente vai em algum momento se ferrar. E é basicamente esse é o pensamento do Eren no início do... Pelo menos até essa parte agora. Até o segundo time skip, pelo menos essa é a ideia dele. Até que também boa parte do conhecimento deles é também sobre o sonho, sobre liberdade, mas também sobre, cara, essa paz aqui é fácil porque é muito fácil o pessoal legar, é muito fácil o pessoal entrar aqui. Uma hora já entraram agora e vão entrar de novo. A gente não pode fazer isso. Na verdade, exatamente o que aconteceu foi exatamente a motivação, porque antes ele tinha motivação não, ele tinha o discurso da liberdade. Ele tinha o motivo dele da liberdade, porque ele não podia dizer, porra, eles podem entrar aqui a qualquer momento. Mas ele não tinha nenhuma questão concreta, porque faz sentido. A muralha é grossa, tem 50 metros, não tinha sido entrada ainda. O que vai fazer, né? É uma questão possível, mas implausível. Agora, quando os titãs entraram, deu a motivação plausível pro Eren falar, olha, as muralhas podem ser quebradas também. Agora, além do sonho, é a questão de sobrevivência. Não é só a gente pode fazer mais, a gente merece fazer mais filosoficamente. A gente merece poder ir para as muralhas, a gente tem esse direito. Se a gente não fizer agora, uma hora a gente vai morrer. Porque eles vão atacar a gente. É inevitável. Eles já conseguiram fazer isso, eles vão conseguir fazer de novo. A situação é, ou a gente dá um jeito nisso o mais rápido possível, ou então eles vão acabar com a gente. É uma questão de vida ou morte. Não é, eu vou ficar aqui, a gente vai ficar numa situação confortável, mas filosoficamente ruim. Vai ficar preso. A gente vai morrer. Não é mais não tem opção. O Eren está certo, na verdade, na questão dele. Embora os sentimentos dos outros sejam compreensíveis, e tente fazer uma questão de se compreender os sentimentos dos outros ainda, o Eren sempre vai estar certo nessa questão, no começo do mangá, porque realmente já tem todos os dados ali mostrando que eles vão morrer desse jeito. Não existe outra opção correta, digamos assim. Então, não tem opções um pouco melhores ou melhores. É aquela. Isso vai mais pra frente, porque o Isayama sempre coloca situações que, em questão de situação de ação, fazem parte do mangá. E eu acho que isso disfarça algumas vezes as situações exatamente de decisão, que ele coloca também questões extremas, que fica quase inevitável fazer aquilo que os personagens fazem. É meio que tem que se fazer. E ele tenta dar uma relativizada nisso, falando, pô, realmente não sei se tá correto ou não, mas é o que a gente tem que fazer, mas é o que tem pra hoje, a gente vai ter que decidir se a gente vai fazer ou não. Não sei qual é o correto. O Levi também fala isso, pelo menos umas 3 vezes no mangá, porque eu não sei que eu tô fazendo correto, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu vou decidir fazer, pelo menos, e vou ver como é que dá. Mas sempre é correto. Esse é o ponto. Sempre ainda é o lado correto. Ainda assim, toda vida que ele fala que não é correto, as ideias dele dão certo. Mas sacrifiquem coisas. Ainda assim, ainda as melhores opções. E são sempre situações inevitáveis. Sim. Sempre situações que você não fizer isso, você vai ver. Se você não fizer isso, tudo acaba. É uma chance.
Ele sempre fala, você só tem uma chance. A gente vai agora ou não. É uma pressão que existe sempre atrás da cabeça dos outros. O tom alarmista, ele ajuda a você não pensar muito nas situações, né? Então, quando você coloca a pessoa nessa situação de que eu tenho que fazer alguma coisa, é meio que é aceitável você matar tal pessoa. Você começa a se tornar aceitável você invadir uma festa com um monte de civil e matar todo mundo, porque é isso que a gente tem que fazer. Senão vão vir aqui e vão jogar bomba na nossa cabeça e a gente vai morrer. É aceitável você mandar crianças para treinamentos cruéis e tornar essas crianças cada vez mais violentas e dentro de um ciclo que não se acaba, porque quando você tá numa guerra infinita, tudo é possível. Nada é excluído e acaba sendo que nada é realmente inaceitável. Pode ser moralmente discutível, mas a gente fez isso pra não acontecer aquilo. Morreram 5 mil pra não morrerem 200 mil. E isso acontece várias vezes no mangá, sem uma parada de tá, mas não tinha uma outra forma de ser feito? Todas as vezes que tentaram levantar isso no mangá, isso foi rapidamente derrubado. Tanto que o Eren começa agora nos atuais, começa a reclamar muito do Armin dele ser você tá sendo controlado pela ideia do Bertholdt. Bertholdt que era aquele cara que queria conversar com tudo. E conversa não funciona. A gente precisa realmente tomar decisões importantes que resolvam as coisas pra gente. Senão a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer. E o precisa fazer que é o grande lance, né? O que eles precisam fazer? Eles são um povo que vão descobrindo muitas coisas durante a história e eles até tentam de uma forma ou outra algum tipo de diplomacia, mas parece que no fim ninguém quer ouvir esses caras. Eles estão numa posição que eles são monstros e ninguém quer ouvir eles. Essa decisão do Isayama de colocar eles numa situação extrema, onde eles são monstros, que as pessoas não querem ouvir esses monstros, porque esses monstros têm a possibilidade de destruir qualquer outro tipo de coisa, é uma jogada para justificar tudo o que acontece no mangá. Então, a partir dessa jogada, você fica meio que preso às decisões que ele toma. Porque como a história está sendo contada de uma forma que esse é um povo que, mesmo que ele não seja o melhor povo do mundo, ele é um povo que está passando por uma situação muito complicada e ninguém quer escutar esse povo, que ninguém confia nesse povo, porque esse povo é muito ruim, medidas drásticas precisam ser tomadas. E essas medidas, elas podem, de certa forma, mudar todo o status quo do mundo e, ao mesmo tempo, que aí é uma coisa que eu não consigo bater o martelo, é saber o quanto representativa essa ideia, pensando no povo eldiano como um tipo de Japão, não exatamente o Japão, mas um tipo de Japão, qual é a solução que ele pensa para resolver um problema que ele acha que existe nesse mundo. Porque, claramente, pelo menos pra mim, olhando pra Shingeki no Kyojin, quando eu penso no japonês pensando em várias coisas, refletindo sobre várias coisas sobre a guerra, deixando de refletir muitas coisas sobre a guerra também, porque, de certa forma, não tem um meio termo em Shingeki no Kyojin. Ou tem a galera que não sabe o que aconteceu com os eldianos, ou tem a galera que foi doutrinada a pensar que tal coisa foi feita com os eldianos. Mas a gente não sabe se existe um meio termo nisso. A gente não tem certezas em relação a isso. Então é muito complicado de você pensar de um meio termo, de que a gente precisa, de certa forma, reconhecer o que foi feito, mas a gente não pode ficar pagando por isso para sempre. Só que essa parte do reconhecimento, ela tá muito atrelada a uma culpa infinita, que você não pode fazer mais nada a partir dessa culpa, tem que pagar para sempre por causa dessa culpa que você tem. E do outro lado é a nenhuma culpa, porque você não se lembra do que você fez. E quando você pensa nos dois lados, no Japão, o Japão parece muito mais como o que não se lembra do que foi feito, porque muito pouco pensado, pesquisando um pouco sobre isso também, muito pouco disso é ensinado nas escolas, então essa memória do que eles fizeram na guerra, o quão ruim eles foram, é uma ideia interna do país muito esquisita, muito fraca, mas quando você pensa nos povos de fora, nos japoneses que moram fora do país, essa ideia para eles é muito mais latente, porque eles sofreram muito com isso, foram muito atacados por causa disso. Aqui no Brasil, na época da guerra, os japoneses eram muito atacados por causa disso, porque vocês estão vendo o que o povo de vocês está fazendo lá, o que eles fizeram, vocês têm que sofrer por causa disso também. Então, tem esses dois polos, e eu consigo enxergar que o polo principal é lá da ilha de Parades, onde o povo tá ali, tá preso, e ele não se lembra exatamente do que ele fez, mas ele quer liberdade. E o povo tá de fora, são vou botar entre aspas, os japoneses, um povo parecido com os japoneses, que ficou preso a esse estigma e ele não consegue ver que as coisas passaram, porque eles estão sempre vivendo preso. É uma visão muito exagerada, porém
eu não sei se o Isayama em algum momento vai tentar chegar num meio termo entre essas duas coisas e dizer que o meio termo é a resposta. Eu acho que não, mas é uma possibilidade.